Hoje estamos recebendo o pastor Edson, queria convidá-lo aqui à frente. Pastor Edson, ele é diretor aqui do Colégio Agnes, colégio da nossa igreja, o presbiteriano Agnes, e é uma bênção recebê-lo aqui, que Deus abençoe, pastor. Em Mateus capítulo 16, versículos 3 a 18, nós vamos ler esse texto mesmo assentados. Após a leitura e a oração, eu peço que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, porque nós vamos estar dando uma examinada nesse texto. Mateus 16, 13 a 18. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos ler mais uma vez esse versículo 18, todos bem forte. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Vamos orar. Senhor, eu te peço que tu me enchas com o Espírito Santo, Pai. Me enche com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade, com unção, com graça, porque somente pelo teu Espírito Santo podemos compreender e colocar em prática a tua santa palavra. Ó Senhor, age, ilumina a nossa mente, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Permaneça com a Bíblia aberta, por favor. No versículo 13, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Vamos ler mais uma vez o versículo 13, todos. Indo Jesus para os... perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Note bem, queridos, que a resposta do povo, e é bom percebermos uma pequena diferença quando o texto fala de discípulos e de povo. A resposta do povo nos mostra que, apesar de Jesus ter estado com eles cerca de 2 anos, muitos ainda não sabiam quem era Jesus. Apesar de terem convivido com Jesus há cerca de 2 anos, e muitos não sabiam quem era Jesus. Versículo 14. Vamos ler todos juntos. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Essas respostas demonstram total ignorância sobre a pessoa de Jesus. Veja, eles estavam dizendo que Jesus era João Batista. Veja que ignorância, porque João Batista tinha sido contemporâneo de Jesus. Era uma afirmação sem nenhuma lógica, sem nenhum sentido. Mas isso não é exclusividade desse povo do tempo de Jesus. Hoje, em pleno século XXI, muita coisa que se diz sobre Jesus não tem lógica, não tem sentido. Outros disseram que era Elias, João Batista e assim por diante. E aqui a gente percebe claramente
que há um entendimento de uma doutrina que é bastante antiga, que é a reencarnação. Alguns estavam pensando que Jesus era alguns desses profetas, esses grandes homens de Deus reencarnado. A Bíblia é muito clara, queridos, ao negar a possibilidade de reencarnação. A Bíblia nos deixa claro que ao homem está destinado a morrer uma única vez. E depois disso segue-se o juízo. E aí Jesus, então, continua. Insiste na pergunta. E quer saber agora o que os seus discípulos entendiam sobre a sua pessoa. O que é que eles compreendiam acerca de Jesus. Aí veja o versículo 15. Vamos ler todos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, essa expressão, tu és o Cristo, significa que tu és o ungido, o prometido, aquele que salva. Isso nos remete ao Éden, com a queda da humanidade. O homem comprou para si a condenação. O homem tomou para si a perdição eterna, a morte eterna. Mas ali, imediatamente, Deus faz uma promessa de um redentor, de um salvador. Ele fala de que iria enviar o Cristo, aquele que salva, aquele que paga a dívida, aquele que nos retira da condenação do inferno, da condenação eterna. E aí, queridos, em Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, nós encontramos a seguinte afirmação acerca de Jesus, no início do seu ministério. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu gostaria que você repetisse comigo, afirmasse comigo o que Pedro afirmou quando Jesus perguntou, todos juntos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, eu penso que João Batista responderia essa pergunta de maneira simples, mas contundente. Ele diria: tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus se dirige a Pedro e faz 4 afirmações que eu gostaria de considerar com os irmãos. Primeiro, Jesus afirma que Pedro é bem-aventurado. A parte A do versículo 17. Leamos. O que é que diz? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és. Bem-aventurado significa mais que feliz. Amados, a verdadeira felicidade se dá quando reconhecemos a Jesus como Cristo, como Filho do Deus vivo. Todos nós desejamos bens, posses, propriedades, desejamos uma estabilidade, principalmente na velhice. Todas essas coisas são lícitas, nos dá sensações extraordinárias, momentos de prazer, de alegria, mas nada se compara ao dia e ao momento que, por obra do Espírito Santo, nós reconhecemos a Jesus como Cristo, como Filho do Deus vivo, como nosso Senhor e o nosso Salvador pessoal. Essa verdade liberta, essa verdade salva, essa verdade cura, essa verdade restaura. E aí continua, e Jesus faz uma segunda afirmação a Pedro. Jesus afirma que Pedro tinha recebido uma revelação de Deus. Por quê? Olha o texto sagrado. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Meus queridos, reconhecer a Jesus como Cristo,
como Filho do Deus vivo, isso é obra de Deus. A mente humana tem um conhecimento equivocado sobre Jesus. Alguns os têm como um grande profeta, outros como um espírito evoluído, outros como um grande mestre, outros têm a Jesus como um homem de uma extraordinária capacidade intelectual, alguém fazia bem a todos, mas o texto sagrado é claro e ele diz que Jesus é todos, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente pelo Espírito Santo se reconhece a Jesus como Cristo. Somente pelo Espírito Santo se reconhece a Jesus como Filho do Deus vivo. E isso é obra de Deus. Não é vontade humana, não é iniciativa humana, não é um desejo humano. Isso é obra de Deus. Eu me converti há 36 anos atrás. E eu não queria ser crente. Nunca desejei ser crente. E um amigo, Avaniel Marinho, me convidou para ir para a sua igreja. Terceira igreja presbiteriana lá de Caruaru, numa sexta-feira. E lembro como hoje, pastor Lou Walking, um missionário americano, pregou, fez um apelo. E o apelo dele foi: aquele que quer confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dê um sinal, levanta uma das mãos. E eu levantei. Ao término do apelo, ele convidou para ir lá para frente. E a Vaniel estava orando por mim. E eu, muito envergonhado, fiquei quieto no meu canto. E o pastor continuou: venha, você que levantou a mão, deu um sinal, eu quero orar por você. Ele insistiu tanto de ninguém ia lá na frente, que eu catuquei assim o Avaniel e disse: Avaniel, é para eu ir lá para frente? Ele disse: você levantou a mão? Eu disse: levantei. Ele disse: então é. Aí eu fui. Não senti nada. Senti nada. Mas a minha vida mudou a partir daquele dia completamente. Porque apesar de eu não querer ao Senhor, o Senhor me queria. Apesar de eu não escolher o Senhor, Ele me escolheu. Apesar de eu resistir ao seu chamado, mas o chamado dele é irresistível. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, aí a partir daí, meu irmão, eu não perdi um culto na igreja. E além de não perder um culto de oração, culto de matinal, a gente não perdia 5 horas da manhã estava lá. Culto de doutrina, culto da SAP, ia para tudo quanto era culto. E eu era o primeiro a chegar na igreja. Às vezes eu chegava, a igreja estava fechada. A irmã que abria, que zelava, ainda não tinha nem aberto a igreja. E eu estava lá. Aí um dia, o pastor Célio convidou um pregador daqueles bem animados, mas com um pouco de falta de sabedoria. Igreja lotada, e o pregador disse assim: você sabe quem é o primeiro a chegar na igreja? Aí me chamou a atenção. Eu disse: mas será que ele sabe que sou eu? Quem é que avisou? Aí ele continuou: o primeiro a chegar na igreja é o diabo, é Satanás. Aí meu Deus, eu fico aqui sozinho com ele, Senhor. Ainda bem que eu fiz esse funcionamento de estar com ele, não de ser ele. Mas, queridos, quando o Senhor nos alcança, quando o Senhor nos transforma, quando o Senhor nos toca, nada nem ninguém pode tirar dos seus braços. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação, queridos, na teologia sistemática existem 2 palavrinhas interessantes. Uma é sinergismo e outra monergismo. Sinergismo diz respeito a agir com, e trazendo para a teologia, o homem agir com Deus na sua salvação. O homem cooperar com Deus na sua salvação. O homem fazer a sua parte, complemento da obra de Cristo, para que ele possa ser salvo.
Já o monergismo diz que a salvação é obra de uma única pessoa, é obra de Deus. O homem não tem participação. E aí quando nós perguntamos, então quem está certo? A teologia sinergista, onde diz como que tem que colaborar, tem que fazer a sua parte para ser salvo, que senão não entra no céu, ou o monergismo, onde diz que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem elege, é Deus quem chama, é Deus quem preserva, é Deus quem guarda, é Deus quem capacita e é Deus que conduz à pátria celestial. Quem está certo? Amados, não é difícil de responder, porque a obra de Jesus, ela foi completa, bendito seja o seu santo nome. Não ficou nada para ser completado, não ficou nada para ser acrescentado, nada que o homem possa fazer pode ajudar no complemento da sua salvação, porque Jesus, ele fez na cruz, ele pagou a nossa dívida por completo. Bendito seja o seu santo nome, aleluia, glória a Deus. A salvação é obra do Senhor. Mas Jesus faz uma terceira afirmação. Jesus afirma a Pedro que edificaria a sua igreja. Versículo 18, vamos ler todos juntos? Também Jesus afirma a Pedro que edificaria a sua igreja. Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a pergunta é: que pedra é essa em que Jesus diz que vai edificar a sua igreja? Nós temos aqui três possibilidades. Uma, a pessoa de Pedro. Outra, o próprio Cristo. E outra, a confissão de Pedro. Para a igreja romana, aqui se trata da pessoa de Pedro. E aí Pedro seria o sucessor de Cristo. Pedro seria o primeiro Papa. Mas é muito difícil nós entendermos que Jesus iria edificar a sua igreja na pessoa de Pedro, considerando que Pedro, nesse momento, estava sendo usado poderosamente por Deus. Mas logo, dias depois, quando Jesus diz e compartilha que ele iria ser entregue para ser crucificado e morto, Pedro imediatamente reage e diz: não, Senhor, não faças isso. E o que é que Jesus diz? Arreda de mim, Satanás. Como Deus, como Jesus iria edificar a sua igreja sobre uma pessoa que no momento é usado por Deus e no outro momento é instrumento de Satanás? De maneira nenhuma. Meus amados, esse Pedro, que é usado por Deus, em pouco tempo depois é usado por Satanás. Ele não pode ser a base e a pedra pela qual Jesus edifica a sua igreja. Quando Pedro se refere à pedra, Pedro, em um outro momento, ele deixa claro que a pedra é Jesus. Se você pegar a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3 a 4, veja só o que é que diz. Se é que já tendes a experiência do que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. O próprio Pedro, ele vai reconhecer que a pedra se trata do próprio Jesus. E o apóstolo Paulo vai corroborar com isso. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, está escrito: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus não se refere à pessoa de Pedro, Jesus se refere à confissão de Pedro.
E aí o pastor Nicodemos, analisando esse texto, ele é muito feliz quando diz que se trata do Pedro confessante. Não a sua pessoa, de Pedro, como nós já falamos, mas a afirmação que Pedro fez, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta verdade, sobre esta pessoa, Jesus é o Cristo, é que a igreja do Senhor é edificada. E eu gostaria de dizer algo importante, queridos. Veja o que Jesus diz. Ele diz: edificarei a minha igreja. Igreja de Cristo não é invenção humana. Jesus é o edificador. Ele diz: essa igreja é minha. Eu sou igreja do Senhor e eu pertenço a Ele. E edificar significa erguer, fundar, construir. Jesus arrebanha todos aqueles que creem que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja é obra de Cristo. Tanto a igreja visível, essa que nós fazemos parte, estamos reunidos, aonde o Senhor estabeleceu, instituiu e normatizou, e estabeleceu princípios e normas para funcionamento, aqui nós estamos diante de um, quanto e principalmente a igreja invisível. A igreja é propriedade de Jesus. Eu gostaria que você afirmasse comigo isso, todos juntos: a igreja é propriedade de Jesus. Ele diz: minha igreja. E eu quero chamar a sua atenção agora para duas palavrinhas, no versículo 13. Olha para o versículo 13 mais uma vez. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí nós temos uma distinção: discípulo e povo. Povo, queridos, se refere à multidão que segue e que acompanha Jesus, mesmo sem o reconhecer pessoalmente, mesmo sem saber que Ele é o Cristo, mas está acompanhando, está entre a multidão, mesmo sem saber que Ele é o Filho do Deus vivo. São pessoas religiosas, fazem parte da igreja visível, mas os discípulos são os verdadeiros seguidores de Jesus. Eles conhecem a Jesus. Eles foram tocados pelo Espírito Santo. Eles foram transformados pela graça de Deus. Esses nasceram de novo, do alto, do céu. Esses estão prontos para o martírio. O que caracteriza um discípulo de Cristo em relação à igreja, queridos? O discípulo de Cristo sabe que faz parte da igreja de Cristo. O discípulo de Cristo ama a igreja de Cristo. O discípulo de Cristo honra a igreja de Cristo com a sua presença, com os seus dons, talentos e bens. A igreja de Cristo não é formada por gente perfeita. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Enquanto que a regeneração é um ato exclusivo de Deus e definitivo, a santificação é um ato e um processo. E aqui, queridos, muitas vezes nós não entendemos essa dinâmica da igreja visível, porque nós não somos perfeitos. Não somos. Aqui está uma comunidade de pessoas lavadas no sangue de Jesus, mas que tem as suas peculiaridades como gente, como um homem, pessoas humanas que nós somos. Quando eu fui pastorear a quarta igreja lá em Garanhuns, teve um domingo que eu abri meu coração para os irmãos. E eu disse o seguinte: todos nós somos falhos, inclusive o pastor. Se você ainda não se decepcionou comigo, espere, só que é uma questão de tempo. Porque nós nos decepcionamos uns com os outros. É uma irmãzinha muito fervorosa, querida, amada, ela chegou para mim e disse: pastor, nunca vou me decepcionar com o senhor. Eu disse: é só um tempo, não demorou muito não. Chegou para mim e disse: o senhor lembra
que eu disse que nunca ia me decepcionar com isso. Eu digo, lembro. Eu vim dizer que eu estava errada, viu? Nós falhamos, nós erramos. A liderança. Às vezes não há compreensão. Às vezes nós criamos uma expectativa e não somos correspondidos. Às vezes tem coisas que nós não concordamos e firmamos o nosso próprio conceito. Mas vamos lembrar um pouquinho da arca. A arca foi o instrumento que Deus utilizou para salvar a família de Noé. Hoje, nós sabemos que o único meio de salvação era aquela arca. Hoje, o único meio de salvação é Jesus. Jesus que se manifesta e que está presente na sua igreja. Os irmãos já imaginaram na arca de Noé o mau cheiro que fazia? E alguém disse, prefiro estar na arca, mesmo com o mau cheiro dos animais, do que estar o ar puro fora da arca da salvação. Amados, hoje nós temos alguns tipos de cristãos. Existe hoje muito forte, sempre houve, mas hoje muito forte, que são os desigrejados. Já ouviram falar isso? São pessoas que se dizem crentes, mas não querem compromisso com nenhuma igreja. Como que se isso fosse possível? Ser de Jesus e não estar ligado à igreja visível de Cristo. Nós estamos diante da Santa Ceia do Senhor. Esse é um momento sublime, estabelecido por Jesus, instituídos por Deus em sua palavra. Como um desigrejado vai participar disso? E a exclusão desse elemento, isso significa o quê? Hoje nós temos um instrumento extraordinário que a tecnologia nos oferece. E algumas pessoas que não podem vir para a igreja podem assistir qualquer parte do mundo o culto da igreja, mas isso não pode e não deve substituir a comunhão dos santos. Em um momento muito peculiar de impossibilidade, é uma bênção. Mas quando substitui em caráter praticamente definitivo esse momento, isso não torna-se bênção na vida de ninguém. Mas, além dos desigrejados, agora tem um outro tipo, que são os poligrejados. São pessoas que não se firmam em uma igreja, mas um dia vai numa igreja, outro dia vai no outro dia vai no outro, e assim sai aonde tem o pregador famoso da noite. E aí corre atrás da celebridade, em vez de se integrar a uma igreja para cultuar a Deus em espírito e em verdade, independentemente daquele que vai ser o mensageiro, porque o mensageiro é apenas um instrumento de Deus. Amados, aí Jesus faz uma quarta afirmação para Pedro. Jesus afirma a Pedro que a sua igreja prevaleceria contra as portas do inferno. Veja o que aqui diz o texto. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui nós temos duas interpretações possíveis. Mas eu já adianto que eu entendo que as duas podem ser aceitas sem nenhum problema. Primeiro, portas do inferno significando morte. E essa interpretação aqui é a ideia principal e inicial. Quando Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está se referindo à morte. Grande inimigo do homem, não prevalecerá contra a igreja do Senhor.
os filhos de Deus não morrerão eternamente. Os filhos de Deus não serão atormentados no inferno. Bendito seja o nome do Senhor. Porque as portas do inferno, a morte, ela já foi vencida por Jesus Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós podemos também entender, usando o princípio de um contexto mais geral, de que as portas do inferno podem significar todas as forças do mal. E aí Jesus estaria dizendo que o maligno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. O diabo não prevalecerá, Satanás não prevalecerá com todos os seus demônios, não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja de Jesus, ela tem uma característica importante: a igreja é triunfante. Amém. E eu gostaria que você dissesse comigo: a igreja de Jesus é a igreja triunfante. Vamos todos? A igreja de Jesus é a igreja triunfante. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quer seja na adversidade, como na igreja da China, onde está tendo uma perseguição muito grande, mas a igreja prevalecerá. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mesmo a da China, ela é uma igreja triunfante. Quando olhamos a situação do nosso país, a gente pode dizer, com tanto sectarismo, com tanto misticismo, com tanto interesse de prosperidade, mas mesmo assim, queridos, pode ter certeza de que a igreja de Cristo é uma igreja triunfante, porque ela pertence ao Senhor e o Senhor é que se responsabiliza por ela. É essa a igreja que o Senhor virá buscar. E aí eu quero concluir, queridos, colocando que diante de tudo isso, diante de tudo que nós expusemos, falamos até agora, nós devemos perseverar na fé. Amém? Perseverar na fé. Não devemos deixar de congregar. Não devemos nos tornar nem crentes desigrejados, nem poligrejados, mas crentes engajados em uma comunidade que prega a palavra do Senhor com seriedade. E através dos dons que Deus nos deu, servir nessa comunidade para a glória do Senhor. Pregando o Evangelho com a vida e com a palavra. Que Deus nos use para a glória do seu nome. Amém.